A atividade de vocês de hoje é sobre equações. Na primeira questão, vocês têm o seguinte. Verifique se o número, letra A, 5, é a raiz da equação 4x menos 7 igual a x mais 8. Apesar de ter um igual aí na atividade de vocês, foi um erro de digitação. Aqui é um sinal de mais, certo? Então, como é que a gente verifica se o 5 é a raiz da equação 4x menos 7 igual a x mais 8? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai substituir o 5 do lado esquerdo e vai chegar num resultado. Em seguida, a gente vai substituir o 5 do lado direito e vai chegar a um resultado também. Se esses dois resultados forem iguais, então o 5 é a solução. Se forem diferentes, não é solução. E é esse mesmo raciocínio que vocês vão utilizar na letra B e na letra C, certo? Então vamos lá. Se x é igual a 5, então a gente tem que, no lado esquerdo, substituindo x por 5, a gente tem 4 vezes 5 menos 7. 4 vezes 5 é 20, menos 7 é 13. Agora, para o lado direito, se a gente substituir o 5, fica 5 mais 8, que é 13. Então, resultado igual, e como os resultados foram iguais, a gente tem que x igual a 5, é a solução da equação dada. Então, é exatamente essa mesma ideia que vocês vão fazer na B e na C. Se substituir o 10 aqui do lado esquerdo, faz a conta. Do lado direito, faz a conta. Se der o mesmo resultado, é a solução. Se não der, não é. Segunda, calcule o valor de x de modo que 2x mais 3 igual a 15 na letra A, 7x menos 1 igual a 13 na letra B e 2x menos 4 igual a 10 na letra C. Veja, essa questão não é de marcar. Você vai resolver cada uma delas. Agora, você não tem aqui o x, o valor do x, para você saber se é solução ou não. Você vai ter que descobrir o valor do x. Tá, se você pode pensar, vou fazer tentativas. Não é o mais adequado, porque dependendo da equação, você pode ter uma resposta que seja muito elevada. Então, não vai fazer sentido você ficar tentando de um em um. A gente vai ver então como resolver. Vamos utilizar a letra A da primeira como exemplo. Imagine que a gente não sabe que x igual a 5 resolve. Como é que daqui a gente chega em x igual a 5? Note, a gente vai tentar fazer o seguinte. Tentar deixar as coisas que tem x de um lado só. O termo que tem x, a gente vai querer do lado esquerdo e só números do lado direito. Por quê? Porque aí a gente vai achar o valor de x. A gente poderia fazer o contrário, deixar os que tem x do lado direito e só os números do lado esquerdo. Mas como é natural a gente ler da esquerda para a direita, então a gente vai tentar deixar o x do lado esquerdo. Veja que a gente tem x aqui dos dois lados. A gente já resolveu equações em que tinha só x de um lado só, e é bem mais fácil. Mas aqui também não tem grandes problemas. Como a gente está interessado em deixar o que tem x do lado esquerdo, então o que tiver x do lado direito a gente tem que tirar. Mas como se trata de uma equação, o que você tirar de um lado você tem que tirar do outro. Se você somar algo de um lado, você tem que somar esse mesmo algo do outro lado, para permanecer igual, para permanecer em equilíbrio. Então vamos lá. Se a gente tem um x aqui, ele não tem nenhum sinal de menos, então indica que esse x aqui está como algo positivo, certo? É como se ele tivesse positivo aqui. Então a gente precisa subtrair esse x. Só que se a gente subtrai x do lado direito, tem que subtrair do esquerdo para permanecer em equilíbrio. Então a gente vai tirar x dos dois lados. X menos x é 0 e vai ficar só o 8. 0 mais 8 é 8. E 4x menos x é 3x. E esse menos 7 a gente não mexe nele, certo? Então fica 3x menos 7 igual a 8. Agora veja aqui, como a gente falou, a ideia é deixar todos os números que não tem x do lado direito. A gente tem um 7 negativo aqui. Qual é a ideia então? É a gente sumir com esse 7. E como é que a gente some com esse 7? Bem, se a gente tem 7 negativo, a gente precisa somar 7 positivo para então anular esse 7 negativo. Imagine um número negativo como uma dívida. Se você deve R$7, você tem que pagar R$7 para você quitar a dívida, para você zerar a dívida. Mas se a gente somar 7 desse lado, tem que somar 7 desse outro. Então, a gente soma 7 dos dois lados. 7 negativo mais 7 positivo dá 0 e vai ficar só o 3x. E 8
mais 7 vai dar 15. Bem, veja que agora você tem 3x igual a 15. Tá, o que fazer agora? Note que você tem um número multiplicando x. Se não houvesse esse 3 aqui, você já teria resolvido. X seria igual a 15. Mas como tem um 3 aqui multiplicando, então a gente vai fazer o seguinte. Vai dividir por 3 desse lado para ficar só com x. Mas a gente vai precisar dividir do outro também. Tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Então a gente vai dividir por 3 dos dois lados. Tá, mas se fosse um 7 aqui multiplicando x, a gente dividiria por 7 dos dois lados. O número que multiplica o x é o número que você vai utilizar para dividir dos dois lados. Então a gente divide os dois lados por 3. 3x por 3 é x e 15 por 3 é 5. E aí a gente chega à nossa solução. X é igual a 5. Veja, aqui a gente partiu da equação e achou a solução. Na primeira questão foi dada a solução só para a gente verificar. Mas nem em todos os casos a gente já vai ter a solução, a gente vai ter que encontrar. Então o procedimento é esse. E é o mesmo procedimento que você vai utilizar na letra A, na letra B e na letra C, certo? Como a gente poderia ver esse processo na tão famosa balança que sempre aparece nas atividades? Bom, para isso a gente vai usar um simulador. A nossa equação é 4x menos 7 igual a x mais 8. Então vamos lá. A gente vai colocar x aqui. Veja, a balança está ficando em desequilíbrio e não tem nada aqui. E o x está igual a 5. A gente pode variar o x. Como a gente disse, ele é uma variável, né? Pode variar de valor. Vamos deixar ele igual a 5. Então, vamos lá. 3x, 4x. A gente precisa de menos 7, né? Então, menos 2, menos 3. Veja, à medida que você começa a tirar os pesos, ela vai deixando de ficar mais pesada. O peso vai mudando. Quando a seta ficar verde, significa que a gente vai ter equilíbrio aqui de novo. Do outro lado, a gente tem x mais 8. Então, vamos lá. X mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja, a seta ficou verde. A gente tem equilíbrio novamente. Agora, vamos tentar fazer isso aqui, todo esse processo, utilizando a balança. O que é que a gente fez primeiro? Primeiro, a gente tirou x de cada lado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar x desse lado. Veja. O x sumiu. Ficou em desequilíbrio. É por isso que você não pode tirar só de um lado. Você vai ter que tirar x do outro. Veja, a seta ficou verde. A gente voltou para o equilíbrio. 3x menos 7 igual a 8. Foi essa parte aqui que a gente chegou. Agora, a gente precisa somar 7 de cada lado para tirar esse menos 7 aqui. Certo? Então, é o que a gente vai fazer. Veja. Causa desequilíbrio. 5, 6, 7. Sumiu. Mas, como a gente só somou de um lado até agora, veja que ficou em desequilíbrio. Então, a gente vai somar 7 do outro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voltou ao equilíbrio. Como a gente tem 3x igual a 15, o 3 multiplica o x, então a gente precisa dividir isso por 3, dos dois lados. Certo? E dividindo por 3, aqui, a gente vai ter x igual a 5, que é exatamente o que a gente encontrou na solução algébrica, certo? Então, essa é uma forma de simular uma equação utilizando a balança, certo? Para quem não conhece, esse site se chama PhET, e nele há várias simulações matemáticas, não só de matemática, mas também de física, química, ciências, enfim. É um site muito interessante para quem quer aprender por meio de simulações. É bem interessante. Então, voltando. Essa ideia que você utilizou na segunda, que a gente viu aqui tanto com a simulação como de forma algébrica, é o que vai te ajudar a resolver todo o resto da atividade. Na terceira, considere o retângulo. Determine o valor de x de modo que você tem comprimento 8, largura x, ou base 8 e altura x, e ele quer que o perímetro seja igual a 26. Mas para ele ser igual a 26, esse x tem que valer quanto? Olha, você vai fazer uma equação aqui. A gente sabe que num retângulo, os lados opostos têm a mesma medida. Se aqui mede x, aqui mede x. Se aqui mede 8, aqui mede 8. Então, você tem 2x mais 16, soma de tudo aqui, igual a 26. Você vai resolver essa equação para achar o valor de x. E na B, ele quer a área. Qual vai ser a área? 8 vezes x. No caso, ele quer que seja igual a 48.
a área de um retângulo, né? Base vezes altura, largura vezes comprimento. Ele quer que 8x seja igual a 48. 4. O esquema a seguir mostra uma balança com os pratos nivelados. A resolução dessa equação vai seguir a mesma ideia que a gente fez na simulação. Determine a equação que a balança está representando. Você tem 4 pesos x mais 5 em equilíbrio com igual, no caso, 3x mais 15. Não é? É assim que você vai montar a sua equação. Na B, determine a equação que a balança representa quando se retiram de cada prato 3 cubos. Veja que a ideia aqui é tirar 3 desse lado, vai ficar só os números, né? Só os pesos conhecidos, e tirar 3 desse outro, no caso vai sobrar só um x. A ideia aqui que está sendo utilizada é o que a gente usou na simulação e que a gente utilizou também aqui na forma algébrica. É deixar só um x de um lado, certo? Ele quer aqui que você tire 3 cubos x e um peso 5 de cada lado, certo? Fazendo isso, você vai ficar com um x de um lado e um número do outro, que é o que vai responder a letra C. Qual é a massa de cada cubo? Se ficar um x em equilíbrio aqui com um determinado peso, você vai descobrir o valor de cada um desses pesos e vai poder responder a letra C. A quinta, resolva as equações aplicando as propriedades estudadas. A quinta é para você resolver simplesmente da mesma forma que você fez a segunda e que você fez a terceira. Ou seja, você vai aplicar essa ideia aqui que a gente viu, tanto algebricamente como em forma de simulação, certo? Com isso, eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.